Oi, galera, tudo bem com vocês? Como combinado na unidade de ontem, né, nós vamos prosseguir com o nosso conteúdo e o tema de hoje é saúde, doença e sua produção social. Né? Ontem nós já discutimos, através de algumas questões, alguns detalhes, né, algumas particularidades aí que nos fazem refletir sobre o que de fato é doença, o que não é doença, né, como a questão sobre o tabagismo, se o tabagismo é uma doença ou não. Sobre o que a gente considera um risco, né, sanitário, um risco para a nossa saúde, sobre o que a gente considera uma via de contaminação, né, com relação à contaminação de alimentos por baratas ou por formigas. E hoje nós vamos prosseguir e também não vai ser nada muito estranho, não vai causar muita estranheza, porque na aula de hoje vocês vão ver aquelas perguntas que foram realizadas nas aulas da semana passada, né, que só foi feita uma abordagem ali para fazer uma investigação do que vocês acreditam que seja ou que não seja a doença e a saúde, para fazer um levantamento aí de conhecimentos prévios da turma. Então, bora lá. O que é saúde? Né? Eu ainda não vi todas as respostas, né, de vocês lá, estou aguardando, né, mais pessoas participarem, ainda não venceu o prazo, mas o que a gente define por saúde? O que a gente define por doença? E a saúde, ela seria a ausência da doença? São questões assim, são palavras que são muito presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, só que quando é para a gente definir, para a gente colocar um conceito para elas, parece ser tão complicado, parece ser algo assim de outro mundo que a gente nunca ouviu falar, sendo que toda hora essas palavras estão na nossa boca, mas para falar um conceito, uma definição para elas, começa a ficar um pouco mais complicado. Então vamos ver algumas definições aí. Aqui, para início, né, antes de ver essas definições de alguns autores, eu trouxe algumas falácias, alguns comentários aí do dia a dia, né, da sociedade, das pessoas no geral, algumas crendices populares, né, há uma concepção, digamos assim, do senso comum sobre o que seria saúde, o que seria doença, né? Frases que muitas vezes nós já ouvimos e muitas vezes nós também já falamos. E às vezes não paramos para pensar se faz algum sentido, se tem algum fundamento científico, se realmente é verídico, né? Aquilo que a gente está falando. Tenho muita dor na coluna, que me vem com a lua. Né? São várias as coisas que as pessoas acabam dizendo, né, que a influência, as fases da lua vão trazer uma interferência, seja na pesca, seja no crescimento do cabelo. E nós temos aí também com relação a um sintoma, né, a uma dor aí na coluna que a pessoa associou com a lua. Eu acredito que ela quis dizer que, dependendo da fase da lua, essa dor aí ou amenizava ou piorava e assim por diante. O pessoal diz que essa coceira que deu na gente vem do vento. É um andaço que anda com o vento. Novamente, aí associando aí algum fator químico físico, né? Minha perna incha e dói por causa do calor. Mas essa doença minha eu peguei porque trabalhava num lugar muito frio e úmido. E nós não temos uma doença em específico, não foi falado o nome da doença, né? Mas, pelo que nós vemos aí, nessa fala, a pessoa já meio que investigou até a causa, onde foi adquirido. Às vezes, quando vai fazer realmente um levantamento do que realmente essa pessoa tem, o que causa, né? Porque tudo que eles estão descrevendo aqui são sintomas, né? Para ver o que esses sintomas são, de qual doença, que doença essa pessoa possui. E vai fazer um levantamento para ver como ela adquiriu essa doença, se ela era genética ou se ela não era, se ela foi adquirida devido, né, ao comportamento, devido ao meio que aquela pessoa vivia e trabalhava. Às vezes tem até alguma relação, né? Muitas aí doenças cardiovasculares aí, né, problemas de varizes, vai estar relacionado às roupas que foram vestidas no decorrer da vida, quanto tempo essa pessoa ficava de pé, o uso de salto alto, né? Só que daí é uma variedade de coisas, né? São várias as causas, é uma lista de causas para ter chegado até o estado que aquela doença chegou, né? Mas às vezes as pessoas simplificam um pouco e jogam a culpa para uma única coisa. Eu tenho essa quantidade de caroço na pele que coça muito. Foi provocado por uma anestesia que eu tomei quando fui operado. Olha aí. Remédio de médico é danado para provocar problema na gente. Errado não tá essa frase, porque todos os remédios
vendidos em farmácia, né? Todos os remédios feitos em laboratórios, todos os remédios no geral, até mesmo os remédios naturais, até o chá, ele vai ter as indicações e vai ter as contraindicações. E nessas contraindicações vai depender muito como que está a saúde dessa pessoa. Dependendo de como já está a saúde dela, pode prejudicar alguma outra funcionalidade ali de algum órgão, de algum sistema do corpo dela e provocar outros sintomas que não estavam sendo esperados. Por isso que não é legal você se automedicar ou ir lá e pesquisar no Google o nome do remédio e simplesmente ir lá comprar. Eu comecei a ter ódio muito grande porque minha vizinha, ela era minha melhor amiga, começou a dar em cima do meu marido. Ele, para mostrar que é homem, começou a corresponder. Eu fiquei desesperada, comecei a perseguir ele. Uma manhã eu amanheci cega e sem poder andar. Foi trabalho que ela fez para mim, mas como minha mãe é mãe de santo, ela tirou, mas não devolveu. Porque eu não quis. Só aí que eu enxerguei e andei outra vez. Então aqui nós vemos um relato, né? Que nós podemos aí já ver algumas questões psicológicas que não deixam de ser doença, né? Transtornos psicológicos também são considerados doenças, como depressão, transtorno de ansiedade. E aí nós vamos encontrar vários outros aí que muitas vezes é até novo pra gente, né? Porque são tantos as classificações das doenças mentais, psicológicas, ela vai se aprimorando tanto para melhor atender as pessoas, né, para melhor atender a população, que nós temos aí uma vasta, né, variedades aí, temos uma lista vasta aí de doenças, problemas psicológicos, transtornos psicológicos ou mentais, e a gente não consegue nem acompanhar e saber a definição de todos, mas nós vamos ter vários, né, TDAH, déficit de atenção, autismo, tem a esquizofrenia também, que é uma doença. Nós vamos ter também a bipolaridade, né? Que também é um transtorno de identidade. Então, nós vamos ter aí vários transtornos, né? E aqui nós vemos que ela associa a várias coisas, né? Tipo, ela não joga a culpa para o homem, ela joga a culpa só para a mulher, para a vizinha, né? Ela já associa a uma questão ali, a um ritual espiritual ali, um feitiço que foi feito para ela, e às vezes isso que aconteceu com ela, às vezes foi simplesmente o ápice assim, de um surto por causa de um transtorno de ansiedade, por causa de atingir um nível de estresse muito grande. A gente não sabe o que aconteceu, né? Só que as pessoas elas vão associando aí a outros aprendizados que elas já receberam no decorrer da vida, né? Vai ter pessoas que acreditam no efeito desses feitiços, desses rituais que podem ser feitos para provocar o mal de alguém, e já tem pessoas que não vão acreditar. Isso vai depender muito da crendice de cada um, e não cabe a nós julgar isso. Simplesmente associar aqui com a nossa disciplina, né? Sobre a questão de saúde e doença. Como, né, que as pessoas no decorrer do dia a dia, no cotidiano, como que elas vão relatando sobre isso, sem nem perceber que estão falando sobre saúde, estão falando sobre doença, só que para colocar um conceito aí já é um pouquinho mais complicado. Aí agora a gente vai ver o conceito de alguns autores aqui. O Christopher Borse diz que saúde é a simples ausência da doença. Aquela questão que eu perguntei para vocês ali atrás. Saúde é a ausência da doença. Então, nós vamos ter um autor aí que diz que sim, né? Mas de 1977. Está um pouquinho ultrapassada aí essa definição. Agora, uma definição de 2001. Saúde é o estado físico e mental em que é possível alcançar as metas vitais, dadas as circunstâncias. Então, seria um estado físico e mental em que você consegue alcançar suas metas vitais. Tipo assim, os afazeres, né, as atividades que você tem no dia a dia que você precisa fazer para sobreviver, né? Então você consegue dormir bem, você consegue prestar atenção quando você precisa prestar atenção, você consegue realizar os afazeres domésticos que você precisa realizar para você se manter ali durante o dia, manter o ambiente limpo, né, que também é uma questão de saúde, preparar o seu alimento, né? Você consegue fazer isso? Né, você consegue aprender coisas novas, você tem facilidade para manusear coisas, você tem facilidade para começar, para iniciar uma nova atividade física. Então, tudo isso vai estar relacionado com o conceito de saúde de Leonard, de 2001. E a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde,
diz que saúde é estado completo de bem-estar físico, mental e social. E essa é a definição mais completa e que nós vamos usar, né? Que seria uma junção dessas outras duas que nós vimos, né? Porque além de citar o estado físico e mental, que já é citado ali na definição de Lennart, a Organização Mundial de Saúde também inclui o social, para vocês verem como que é importante, como que essas questões emocionais também vão estar relacionadas com essa questão social, sobre renda, né? Aquela família, ela está numa situação ali de risco, né? A saúde dela está em risco, poucos trabalhando ou nenhum trabalhando, não tem uma renda, as crianças não estão se alimentando direito, os adultos também não, as crianças não conseguem realizar as atividades básicas da escola, porque elas não têm, né, nenhuma alimentação digna e também não conseguem dormir bem, não tem um conforto mínimo ali para dormir, para descansar, e daí todos esses problemas também do social já interferem nessa questão do sono, do descanso, né? E aí vem vários problemas, aí acaba gerando conflito entre os membros da família, discussões, então tudo está relacionado uma coisa à outra. O conceito de saúde se expandiu e incorporou as dimensões física, emocional, mental, social e espiritual do ser humano. Hoje a definição de saúde presente na Lei Orgânica de Saúde, número 8.080, de 19 de setembro de 1990, diz: a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer, o acesso a bens e serviços essenciais. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. Olha aí que interessante. Essa definição mais completa, né? Englobando todas essas questões, além de física e mental, todas essas questões sociais que são essenciais, que não tem como abrir mão para que um ser humano seja considerado um ser humano saudável. Aí fica o questionamento para a gente: como que está a saúde da população brasileira? Não sei! Podem desconsiderar tudo, desconsiderem a pandemia, pensem antes da pandemia, como que já estava a saúde da população brasileira. Vocês podem ter visto, vocês devem ter visto que nos últimos dias, né, nos últimos meses, o Brasil ele tem chamado a atenção, né, na mídia internacional por conta de como a pandemia aqui vai e volta, tem um surto, tem outro, né? É uma primeira onda muito forte, uma segunda onda, agora já todo mundo já está naquela que vai vir uma terceira onda, a demora da vacinação comparada aos outros países, muita demora, muita lerdeza nessa vacinação, e daí a gente ainda tem que considerar como que essa população já estava antes da pandemia, e isso também é claro, né, que nós temos aí a culpa, quem carrega a culpa disso, né? Eu acho que todos os governos, desde a época de Dom Pedro, carregam essa culpa. Indignado! Eu tô indignado! E, assim, a situação que estava a nossa população já contribuiu para o quadro, né, que nós vemos hoje da pandemia, está dessa forma, né? Está tão agravante e tão difícil de reverter. Então, o número de mortes preocupa, a demora da vacina preocupa, e a forma, né, o social das famílias brasileiras também preocupa. Porque se o social não está legal, não se alimentando direito, se não conseguem ter um descanso, se vem vários problemas emocionais e psicológicos, se uma pessoa se contamina nessas condições, a tendência, né, da doença se agravar é muito maior. Prosseguindo, saúde como bem jurídico prioritário na Constituição Federal, né? Em quais artigos ali nós podemos ver que a saúde ela deve ser garantida, sabendo, né, dessa definição de saúde que nós temos agora, que engloba o mental, o físico e o social. Então, quais artigos ali da Constituição Federal Brasileira que nós vamos encontrar, né, ali trechos que vão garantir, né, essa saúde para a população. Lá no artigo 1, garante a dignidade da pessoa humana. Essa pessoa estar saudável, né, se inclui aí nessa questão da dignidade. Saudável, tendo direito a lazer, tendo direito à educação, tendo direito à saúde, né, então se inclui aí. Continuando. Artigo 3. A sociedade justa e solidária. Né, se nós olharmos aí as formas que vivem
boa parte da nossa população, a maior parte da nossa população, né? Porque nós vamos ter ali uma porcentagem bem alta daqueles que vivem na miséria extrema, aí nós vamos ter outros ali que não são considerados ainda numa miséria extrema, mas que não vivem em boas condições, e nós vamos ter uma grande quantidade ali na classe média que também tem que ralar muito para conseguir alguma coisa. Às vezes eles até acham, muitos membros da classe média até acham que tem uma vida boa, mas se comparar a vida com outros países, eles vão ver que não tem uma vida boa, né? E nós vamos ter uma pequena porção que está na classe alta, que está vivendo... Sou rica! Eu sou rica! Que está vivendo ali muito bem, com toda essa dignidade, está vivendo de uma maneira justa, né? Mas a maioria não está. Direito à vida, né? Já que a doença, né, ela sempre... a gente tem que se preocupar para que ela não caminhe até a morte, né? Então, essa questão da vida, né? A saúde vai estar totalmente relacionada à vida. Um dos direitos sociais, né? Que, como eu já tinha dito, saúde, educação, lazer, moradia, né? São os direitos sociais que todo brasileiro ele tem por garantia, de acordo com a Constituição, apesar que não tem nada, só está no papel, né? Mas por garantia, de acordo com a Constituição, ele tem direito a tudo isso. E, infelizmente, nós temos aí nem condições de hospitais públicos para atender a população mais carente, nós não temos suficiente para todos. Então, é um dos direitos sociais, todo mundo tem direito, mas, na verdade, isso simplesmente ficou no papel e não é cumprido. Bem-estar como fundamento da ordem social, qualidade de vida e meio ambiente. O meio ambiente, né, o local onde aquela pessoa vive, as condições sanitárias, saneamento básico que vai envolver rede de esgoto, destino do lixo, né, tudo isso, todas as condições ambientais aí, que também é de competência da vigilância sanitária, né, fiscalizar, cobrar, né, mas tudo isso vai estar inserido no meio em que as pessoas vivem e vai refletir diretamente nas suas condições de saúde, na sua qualidade de vida. História natural da doença. A doença, a gente considera que ela tem a fase 1, a fase patológica ou pré-clínica, a fase clínica e a fase de incapacidade residual. Aí nós vemos que na fase 1, ou a gente pode chamar também de suscetibilidade à doença, nessa fase ainda a doença não existe no corpo daquela pessoa. Porém, nós sabemos que nós temos uma grande parte da população brasileira, usando novamente o exemplo do nosso país, que é totalmente suscetível a adquirir doenças com mais facilidades, né, por conta dessas condições sociais, condições de moradia, condições do meio ambiente que ali é próximo ali à casa dela, tem rede de esgoto, não tem, o lixo vai para o lixão, o lixo vai para um aterro sanitário, se for para um lixão já vai atrair animais peçonhentos que podem ser causadores de doenças ou vetores de doenças. Então nós vamos ter aí, nessa fase inicial, quem é suscetível a adquirir certas doenças com mais facilidade, né? Então nós vamos ter aí um grande número já no Brasil que está nessa fase 1, que está há muito tempo antes da pandemia, antes de tudo isso. Aí a fase patológica pré-clínica. A doença ainda está no estágio de ausência de sintomas, mas o organismo apresenta alterações patológicas. É aquela história, né? Você ficou doente, adquiriu uma doença. Ai, mas eu tô sentindo um mal-estar hoje, tô com o corpo estranho. Me deu uma dorzinha de cabeça, fazia tempo que eu não sentia uma dor de cabeça. Acho que eu tive uma febre à noite e tal. Então, assim, você vai começar a sentir um sinal ou outro, né, que está caminhando para os sintomas. Se aquela doença for causada por uma verminose, por um vírus, por uma bactéria, aquele agente causador da doença, o agente etiológico, já está no seu corpo. Porém, né, não se alastrou ainda, não se reproduziu o suficiente para te causar os sintomas mais graves, ou ele está no período de incubação, né, que todo o vírus, por exemplo, ele vai ter um período, ele entrou no seu corpo, ele tem um período ali que ele vai ficar um pouquinho dormente, e depois ele desabrocha, aí ele toma conta do seu corpo, você começa a sentir todos os sintomas da doença. A fase clínica, a doença já se encontra em estágio adiantado, com diferentes graus de acometimento, daí vai depender muito do sistema imunológico daquela pessoa, né, qual foi o grau de contágio, né, o nível de contágio, né, se for uma doença causada por vírus, por exemplo, qual foi a carga de virulência que aquela pessoa teve contato, então tudo isso vai interferir, né, mas daí ela já está com a doença, já está ciente que está com a doença, porque já está apresentando os sintomas daquela doença. E a fase de incapacidade residual, a doença pode progredir para a morte, que é o que
sempre se tenta evitar, ou as alterações que aquela pessoa estava sofrendo se estabiliza, né, para de ter uma piora ali no quadro e depois ela começa já a se recuperar, tá? Então nós vamos ter essas 4 fases. Aí eu trouxe aqui na fase inicial, né, como eu já havia comentado, o que vai interferir, o que é considerado aí para dizer se uma pessoa está mais suscetível ou não a adquirir uma doença. Fatores socioeconômicos, fatores sociopolíticos, fatores socioculturais, psicossociais, socioambientais, o que nós já havíamos comentado. Algumas charges aqui para a gente poder refletir. Eu comecei a me sentir mal e acordei assim, doutor. E quando foi que isso começou? Depois que eu li as declarações do ministro da Saúde. Se doenças estão sendo criadas, imaginadas, o autor disso já não estaria doente? O ministro da Saúde diz que as pessoas, né, imaginam doença. Então, às vezes, o grande líder aí que deveria ter um bom senso gigantesco sobre essas questões de saúde, muitas vezes ele está precisando de algum tipo de tratamento, porque eu não considero, dentro de um parâmetro normal, o ministro da Saúde fazer uma declaração dessa, dizer que as pessoas imaginam doenças. Com certeza, nós vamos ter pessoas com problemas psicológicos que acabam agravando tudo que ela sente, tipo, ela tá passando por um problema, só que as condições psicológicas que ela se encontra não permite que ela reverta essa situação. Então ela acaba, né, aquela velha história, aquele velho ditado, fazendo uma tempestade num copo d'água. Mas também não é culpa dela, né? Também já vem aí já vem de um problema psicológico, algum fator emocional aí que também deve ser tratado, né? Mas um líder, né? Um líder aí dizer que as pessoas estão imaginando doença é complicado, né? Não é o que a população espera ouvir. Em 5 anos, o SUS gasta 1 bilhão com doenças por falta de saneamento. Boas notícias, o senhor está curado da doença que contraiu daquele esgoto a céu aberto ao lado da sua casa. Agora o senhor já pode ir e contrair uma doença diferente. Gente, se gasta tanto, né, com as doenças, por que não investe e gasta, né, com a prevenção? Porque a prevenção, ela seria muito mais segura. Evitar que pessoas fiquem mais doentes é muito mais seguro e futuramente vai sair muito mais barato. Mas, infelizmente, os nossos governantes não entram num consenso para pensar assim. Cada brasileiro consome 4 quilos de agrotóxico por ano. Pedrinho, já tomou o seu veneno hoje? Não, mãe, estou sem fome. Ele está ali, né? Pronto ali para fazer uma refeição, cheio de industrializados, porém, né? Nós sabemos que todos os alimentos que nós consumimos, toda a matéria-prima de qualquer alimento que a gente consumir provém da agricultura. E nós sabemos que a agricultura em grande escala é o grande forte e toda agricultura em grande escala, né, ela vai ter um uso enorme de agrotóxicos, herbicidas, pesticidas e todos os cidas possíveis. E nossa comida está contaminada sim, o nosso ar está contaminado sim. Tem até uma pesquisa de Mato Grosso que a menina mostrou que tinha um grande nível de agrotóxico em leite materno na região de Mato Grosso. E assim, todas as pesquisas vêm aí provando para nós que nós já estamos altamente intoxicados com esses produtos químicos aí que são usados para deixar a plantação mais resistente, né, para que eles obtenham mais lucros e a gente obtenha mais doenças, né, porque isso vai ser algo que nós vamos ver esse retorno, nós já estamos vendo com relação a algumas doenças aí, mas nós vamos ver um retorno bem pior futuramente. Querido, qual é mesmo o nosso plano de saúde? Nosso plano é nunca ficar doente, porque se um dia a gente precisar de médico, infelizmente isso aí é a situação, né, da maioria dos nossos conterrâneos aí, da maioria do povo brasileiro, infelizmente. Aí aqui, para concluir, gente, nós temos o ciclo esse ciclo, ele vai mostrar como que está relacionado a questão da saúde, da doença, né, com o social, com a sociedade. Então, nós temos um modelo de desenvolvimento, né? Nós temos várias indústrias produzindo coisas e mais coisas, algumas necessárias, outras nem tanto. Nós temos vários comércios vendendo essas coisas e essa produção de coisas e mais coisas, né, sejam elas essenciais ou não, vai gerar um consumismo. E quem pode comprar,
vai acabar se tornando uma pessoa consumista, porque a gente sempre tem mais do que a gente precisa. Se você tiver pelo menos um salário, não precisa ser rico, não. Se tiver um salário ali fixo por algum tempo, você acaba adquirindo coisas que quando você vai olhar, você fala assim, eu nem precisava disso. Né? Acabou se tornando uma cultura, isso é péssimo para o meio ambiente e acaba refletindo também de uma maneira péssima para a nossa saúde. Essa cultura ela tem que mudar, né? A gente tem que refletir mais sobre essas questões de consumo. O consumismo ele vai gerar um desperdício, né? O desperdício ele gera um grande acúmulo de lixo. Esse lixo ele pode produzir compostos tóxicos, né, que vão poluir mais ainda o meio ambiente. Não é só a questão do resíduo sólido, ele está ocupando um espaço no ambiente, mas também o que ele vai produzir depois que ele se tornou lixo, ou até mesmo antes dele ser lixo, muitas vezes ele já produz, já libera compostos tóxicos que vão fazer mal para o meio ambiente. Tá? Esse desperdício vai causar uma degradação ambiental. Mas vamos, antes de chegar aqui na perda de qualidade de vida, vamos voltar lá para o outro lado. Esse modelo de desenvolvimento produz o consumismo para quem tem uma renda, mas para quem não tem uma renda, produz uma exclusão social. Né? Porque nós sabemos aí que sempre surgem comparações de quem tem e quem não tem, o tênis que saiu, que é o último da moda, quem tem, quem não tem, o celular da última geração, quem tem ou não tem, né? Quem tem condições, você observa as pessoas elas costumam olhar só pela aparência, né? Vai lá e já olha aquela pessoa ali, ela tem uma boa aparência. Aquela ali não, parece um mendigo, então já exclui. Né? A gente vê vários vídeos aí na internet que são muito tocantes, porque muitas vezes até crianças, né? Eles fazem como pegadinha mesmo para ver a reação das pessoas. Uma criança bem vestidinha ali, perdida, as pessoas vão tentar ajudar, né? Uma criança toda suja ali, que aparenta ser uma criança de rua, todo mundo vai desviar, vai começar a esconder bolsa com medo daquela criança fazer algum mal. O que é horrível, né? É péssimo, mas infelizmente nós vamos ter isso daí presente na nossa sociedade. Então essa exclusão social, né, que gera miséria, gera fome, ela também faz parte da degradação ambiental. Porque é o ambiente onde a gente vive e todos os seres que vivem nele estão inseridos nesse ambiente. Então, o nosso ambiente, o nosso habitat, que é a nossa casa, quando a gente sai na rua, ali é um meio ambiente. As pessoas que estão ali fazem parte desse meio ambiente. Se essas pessoas estão numa situação ali de falta de dignidade nenhuma, sem ter onde morar, sem ter o que comer, sem ter onde se limpar, onde tomar banho, elas também fazem parte dessa degradação ambiental. Essa degradação ambiental ela traz uma perda da qualidade de vida, seja porque essa devastação do ambiente pode acarretar doenças novas, ou até mesmo porque essas pessoas que estão excluídas fazem parte da degradação do meio ambiente e elas estão numa situação de risco, elas já são na fase inicial da doença. Essa perda de qualidade de vida gera doença. Então assim a gente vê a doença, né, totalmente relacionada com o nosso modelo de desenvolvimento. Tá? A aula de hoje é isso, pessoal. Acompanhem lá no AVA todas as atividades que estiverem disponíveis, tá? Não deixem de fazer nenhuma, que é super importante aqui para o andamento da nossa disciplina, beleza? Até semana que vem e qualquer dúvida, só me chamar.